Logo nos primeiros segundos, você precisa ouvir isto. Existem sinais claros, discretos, quase imperceptíveis, que mostram que o inimigo está tentando te afastar da bênção que já começou a se mover na sua direção. E se você não os reconhecer agora, pode acabar entregando ao acaso aquilo que Deus preparou para você. Hoje, eu vou te guiar por esses sinais de forma direta, real e profunda. E no final desta jornada, você não terá mais dúvidas sobre o que está acontecendo na sua vida. Há momentos em que tudo parece ficar pesado de repente, como se algo estivesse sugando sua força interior sem motivo aparente. Mas o que ninguém te contou é que essas mudanças bruscas costumam aparecer exatamente quando você está prestes a romper uma fase espiritual importante. Você já percebeu isso? É como se algo tentasse te fazer tropeçar antes que você enxergue a porta que finalmente começou a se abrir. O contexto deste vídeo é simples. Você está em disputa espiritual por aquilo que é seu. E o meu papel aqui é te entregar clareza onde hoje existe confusão. Não é sobre medo, mas sobre lucidez. Você vai entender por que certos sentimentos, certas pessoas e certas situações surgem sempre no momento exato em que sua vida começa a engrenar. E vai descobrir como não ser derrubado por isso novamente. Talvez você esteja sentindo que tem algo estranho no ar ultimamente, sem saber exatamente o que é. Isso não é coincidência. Existe um motivo para essa sensação silenciosa. E quando você entender o que ela representa, tudo vai fazer sentido, inclusive o que aconteceu com você nos últimos dias. E a verdade é que há um padrão secreto que muita gente não percebe. Mas quando você identificar esse padrão na sua própria vida, vai entender por que o inimigo quer tanto te tirar do caminho agora. Fica comigo, porque isso pode mudar completamente a forma como você enxerga a batalha que está acontecendo ao redor de você. Quando Deus começa a preparar algo para você, a primeira reação do inimigo não é atacar o que você tem, é atacar quem você é. Ele tenta corroer sua identidade, mexer nas suas certezas e atingir exatamente aquele ponto que te faz duvidar de si mesmo. De repente você começa a questionar se é capaz, se merece, se realmente vai dar certo. Mas nada disso nasceu em você, foi plantado. E o mais curioso é que esses pensamentos não chegam como tempestade. Eles chegam como sussurros, pequenos incômodos, pequenos medos, pequenas lembranças de fracassos antigos. É assim que o inimigo opera, não arrancando sua fé de uma vez, mas desgastando aos poucos até que você mesmo entregue o que conquistou. Mas perceba, isso acontece quando você está prestes a dar um passo que o inimigo não quer que você dê. E talvez agora você perceba que, antes de toda virada importante da sua vida, sempre apareceu algo tentando te paralisar emocionalmente. Sempre houve um desânimo repentino, um conflito desnecessário, uma dúvida que não existia. Essa repetição não é acidental. É uma estratégia, e você nunca mais vai olhar para esses momentos da mesma forma. E aqui está a parte que quase ninguém percebe. Às vezes, as coisas começam a desandar, não porque Deus te abandonou, mas porque o inimigo percebeu sua movimentação antes de você. Ele sabe quando você está perto de algo grande. E é exatamente aí que ele tenta te desviar com distrações, conflitos e cansaço emocional. Para fortalecer nossa comunidade e fazer esse conteúdo alcançar mais pessoas, comente agora a frase: "Nada vai me afastar da minha bênção". Quando algo começa a ruir sem explicação, é comum pensar que está tudo dando errado ao mesmo tempo. Mas existe um detalhe que poucas pessoas percebem. Muitas dessas rupturas acontecem justamente quando você começa a se aproximar daquilo que pediu a Deus. O inimigo não derruba estruturas por acaso. Ele ataca pontos estratégicos que mexem diretamente com sua estabilidade emocional. E é aí que mora o perigo. Quando você está fragilizado, qualquer pequeno abalo parece um grande sinal de desistência. Há dias em que você acorda com uma sensação estranha, como se estivesse andando em um terreno que não é seu. Nada parece encaixar, nada parece fluir. Mas se observar com cuidado,
vai perceber que esses dias aparecem sempre após algum movimento importante seu, uma decisão nova, uma oração mais profunda, uma mudança de postura. É quase como se algo estivesse tentando te puxar de volta ao lugar de onde você saiu. Existe também aquele vazio repentino, uma falta de ânimo que chega sem motivo e te faz questionar tudo o que está construindo. Esse vazio não é emocional, é espiritual. É como se o inimigo tentasse te desconectar do que te dá força, para que você esqueça quem realmente está no controle da sua história. E quando você esquece, você perde a direção. E se você olhar para trás, vai perceber que algumas quedas que você teve aconteceram logo depois de momentos em que seu coração estava cheio de esperança. Isso não é coincidência. Toda vez que a sua esperança aumenta, o ataque também aumenta. Porque o inimigo sabe que pessoas esperançosas não param. E você estava prestes a avançar mais do que imagina. O que está prestes a ser revelado vai te mostrar porque certas situações voltam sempre no mesmo formato, mesmo que com personagens diferentes. Isso tem uma razão muito maior do que você imagina. Um dos sinais mais fortes de que o inimigo está tentando te afastar da sua bênção é quando pessoas específicas começam a agir de maneira inesperada. Discussões surgem do nada. Mal-entendidos acontecem com facilidade. Coisas pequenas se transformam em tempestades que sugam sua energia. Isso não começa porque você fez algo errado, mas porque existe algo certo demais acontecendo dentro de você. E isso incomoda espiritualmente. Também é comum que pessoas que nunca te afetaram emocionalmente, de repente, passem a ter um peso enorme nas suas decisões. Uma palavra dita no momento errado, uma crítica solta, uma provocação mínima. Tudo isso passa a te abalar mais do que deveria. O objetivo disso é simples: te fazer perder o foco. Quando o inimigo não consegue te derrubar diretamente, ele tenta usar o que está ao seu redor para te enfraquecer. E repare, sempre que você começa a se afastar de ambientes tóxicos, parece que esses mesmos ambientes puxam você de volta. É como se tudo se encaminhasse para te testar, para te cansar, para te fazer acreditar que mudar não vale a pena. Isso acontece porque você está saindo de um ciclo antigo e o inimigo quer te prender onde você sempre esteve. Há também momentos em que pessoas que deveriam te apoiar simplesmente se calam, desaparecem ou se tornam distantes. Não porque não se importam, mas porque existe uma batalha invisível tentando te fazer acreditar que você está sozinho. E quando você acredita nisso, você enfraquece. Antes de seguir, respire fundo. O próximo ponto vai te mostrar por que alguns ataques parecem aumentar justamente quando você decide fazer o que é certo. Isso vai te surpreender e talvez explique situações que você nunca conseguiu entender até hoje. Quando você decide alinhar sua vida com aquilo que Deus está te direcionando, algo curioso acontece. As tentações ganham novas formas. Não são mais aquelas óbvias que você consegue identificar facilmente. Agora, elas chegam mascaradas de oportunidades, atalhos ou caminhos que parecem mais rápidos e mais confortáveis. Mas se você observar bem, vai perceber que esses atalhos sempre te afastam do propósito e nunca te aproximam dele. Há momentos em que tudo o que você deseja é descansar um pouco da luta. E é exatamente aí que surgem convites, pessoas ou situações que parecem aliviar o peso por alguns minutos, mas que no fundo estão te desviando da rota. O inimigo não tenta te puxar com força, ele tenta te seduzir com suavidade, porque quando você desvia um pouco hoje, desvia mais um pouco amanhã. E quando percebe, já está longe da bênção que estava tão perto. Outra estratégia comum é fazer você acreditar que está perdendo tempo. De repente, surge aquela ansiedade, aquela vontade de resolver tudo rápido, de cortar caminho, de apressar processos. E quando o inimigo desperta essa pressa dentro de você, ele sabe que pode te fazer tomar decisões impulsivas, decisões que sabotam o que Deus estava construindo com cuidado. E existe algo ainda mais profundo. Às vezes, o inimigo não tenta te impedir de caminhar,
mas sim te fazer caminhar para o lugar errado. Ele cria urgência onde não existe, cria necessidade onde não há, cria falsa solução para problemas que ainda nem chegaram. Quando você cai nessa armadilha, você se afasta não só da bênção, mas também de si mesmo. O que você vai entender a seguir vai abrir seus olhos para algo que muitas pessoas vivem sem perceber. Porque sempre que você cresce espiritualmente, algo tenta te puxar emocionalmente para baixo. E porque isso é sinal de que você está bem mais perto da vitória do que imagina. Quando o inimigo percebe que não conseguiu te parar com distrações, ele tenta algo mais agressivo, mexer na sua mente. Ataques emocionais começam a surgir sem motivo. Pensamentos confusos, inquietações repentinas, um turbilhão interno que te faz duvidar até do que você já tinha certeza. E é importante entender uma coisa: esses pensamentos não vêm de você. Eles se infiltram em momentos específicos, sempre quando você está mais vulnerável. Essa confusão mental aparece de várias formas. Às vezes, é aquele medo que você achava que já tinha superado. Às vezes, é uma insegurança que você não sentia há anos. Às vezes, é um questionamento pesado sobre sua capacidade ou seu valor. Esses pensamentos não surgem do nada. Eles surgem porque o inimigo tenta minar o terreno onde Deus está tentando construir algo novo. Também é comum que você comece a se lembrar de erros antigos, de falhas do passado, de momentos em que você se decepcionou consigo mesmo. Isso não acontece para te ensinar algo, acontece para te paralisar. Quando você revive dores antigas, você começa a acreditar que o futuro vai ser uma repetição delas, e isso te impede de avançar com coragem. E talvez você já tenha sentido isso. Quando você está prestes a dar um passo importante, começa a sentir um cansaço mental fora do comum. Nada flui, tudo parece pesado, tudo parece difícil. Essa exaustão não é natural, é uma tentativa espiritual de te fazer desistir antes da virada. Antes de irmos para o próximo bloco, reflita sobre isso. Se o inimigo está investindo tanto para te confundir agora, é porque você está mais perto da sua bênção do que esteve nos últimos anos. Há um ponto delicado nessa batalha espiritual que quase ninguém fala. Quando o inimigo percebe que não conseguiu te parar por dentro, ele tenta te atingir por fora. Situações começam a sair do controle. Problemas inesperados surgem. Portas que estavam se abrindo parecem travar de uma hora para outra. Isso te deixa com a sensação de que tudo está desmoronando. Mas repare, isso costuma acontecer quando você está prestes a cruzar uma linha importante na sua vida. Às vezes, problemas que eram pequenos se tornam enormes. Coisas simples começam a dar errado de forma repetitiva. É como se tudo estivesse tentando te desgastar psicologicamente. E muitas pessoas confundem esses ataques com sinais de que não é para ser. Mas, na verdade, muitas vezes é justamente o contrário. Quando o inimigo intensifica o ataque, é porque você está muito perto do que é seu. Outro detalhe importante é que esses ataques externos parecem sempre te pegar no momento exato em que você decide fazer algo que te aproxima da sua bênção. Basta você se posicionar, basta você começar a agir com firmeza e os obstáculos aparecem. Isso não é azar, isso é resistência espiritual. É o inimigo tentando te fazer voltar atrás antes de você perceber que estava quase chegando. E é nesses momentos que muitas pessoas recuam, não por medo, mas por cansaço. E é isso que o inimigo quer, te ver exausto, desanimado, sem energia para lutar. Mas o que ele não quer que você descubra é que esses ataques revelam a proximidade da vitória, não o fracasso dela. O que vem a seguir vai te mostrar por que alguns ataques surgem exatamente quando você tenta fazer o certo e como isso conecta diretamente com aquilo que Deus está preparando para você, mesmo que no momento pareça tudo ao contrário. Existe um tipo de ataque espiritual que muitos ignoram, o ataque à sua rotina. Não acontece de forma barulhenta, mas silenciosa. Suas prioridades começam a se embaralhar. Coisas simples como acordar cedo, cumprir tarefas ou manter seus hábitos saudáveis começam a parecer difíceis.
Você procrastina sem entender por quê. Sua energia desaparece nos momentos em que você mais precisa dela. Isso não é preguiça, isso é interferência. E preste atenção nisso. Quando o inimigo quer te afastar da bênção, ele começa mexendo nos pequenos hábitos que sustentam sua vida. Ele te desorganiza para que você perca o ritmo. Ele te atrasa para que você perca oportunidades. Ele te dispersa para que você esqueça o propósito. E quando você perde esses pilares, você começa a se sentir perdido, mesmo estando no caminho certo. Outra estratégia é te fazer sentir que você não tem tempo. De repente, tudo vira urgência. Tudo parece ficar pesado. Você sente que não dá conta de mais nada. E isso te faz pensar que jamais conseguirá alcançar o que Deus tem para você. Mas essa sensação é fabricada emocionalmente. É uma pressão que não veio de Deus, mas que se infiltrou na sua rotina para te sabotar emocionalmente. E o mais surpreendente é que quando você tenta voltar ao foco, sempre aparece algo para te puxar de volta ao caos. É uma mensagem inesperada, um compromisso que surge do nada, um problema que exige sua atenção imediata. Cada distração é calculada. Cada interrupção tenta roubar um pedaço do seu avanço. Antes de irmos para o próximo ponto, pense nisso. Se o inimigo está tentando desestruturar até a sua rotina, imagine o tamanho da bênção que está tentando te alcançar. Você não está sendo atacado por fraqueza, está sendo atacado por avanço. Um dos sinais mais sutis e ao mesmo tempo mais perigosos de que o inimigo está tentando te afastar da sua bênção é quando você começa a sentir uma desconexão repentina com aquilo que antes te dava força. A oração parece não fluir, a fé parece distante, a presença de Deus parece silenciosa. E isso não acontece porque Deus se afastou, mas porque alguém está tentando impedir que você perceba o quanto Ele está perto de você nesse exato momento. Esse tipo de ataque espiritual mexe diretamente na sua sensibilidade interior. Você começa a se sentir estranho, como se algo estivesse apagando sua luz por dentro. É um bloqueio silencioso, mas extremamente pesado. E a maioria das pessoas não percebe que esse vazio não nasceu do coração, nasceu da interferência espiritual que tenta impedir você de se conectar com o que realmente importa. Talvez você já tenha vivido isso. Dias em que você tenta orar, mas não consegue. Dias em que você quer se aproximar de Deus, mas algo te distrai, te cansa, te entorpece emocionalmente. Esses são os ataques mais profundos, porque te fazem acreditar que você está sozinho, quando na verdade você está sendo blindado por algo muito maior. E é justamente nesse ponto que muitas pessoas desistem do que estavam construindo. Porque quando você perde a conexão emocional, tudo parece mais difícil. Mas o que ninguém te contou é que esse desconforto espiritual aparece nos momentos em que Deus está trabalhando em algo que ainda não é visível, mas já é real. Respire fundo. O que você vai entender no próximo bloco vai te ajudar a reconhecer algo que talvez esteja acontecendo com você agora e que, se você compreender, vai impedir que o inimigo te desvie da rota que já começou a se iluminar diante de você. Outro sinal claro de que o inimigo está tentando te afastar da sua bênção é quando surgem dúvidas sobre o ambiente em que você está. De repente, lugares que antes eram leves se tornam pesados. Conversas que antes te fortaleciam passam a te desgastar. Pessoas que antes te inspiravam começam a te desencorajar. Não é você que mudou, é o cenário espiritual ao seu redor que está sendo manipulado. Isso acontece porque quando algo grande está para acontecer, o inimigo tenta te empurrar de volta para ambientes antigos. Ambientes onde você não cresce, ambientes onde você não avança, ambientes que foram criados para te manter preso emocionalmente. E sem perceber, você começa a pensar em voltar para hábitos que já tinha abandonado, relacionamentos que já tinha superado ou rotinas que já tinha vencido. Essa confusão emocional te faz sentir como se estivesse no lugar errado, mesmo estando no lugar certo.
É como se houvesse uma tentativa constante de te fazer duvidar da sua própria direção. E quando você duvida do caminho, você desacelera. Essa desaceleração é exatamente o que o inimigo quer, porque ela te impede de enxergar o quanto você já avançou. E existe algo ainda mais profundo. Quando você está perto da bênção, o ambiente ao redor pode se tornar turbulento por um motivo simples. Aquilo que está vindo para a sua vida não cabe mais onde você está. O ambiente tenta te expulsar, não porque você errou, mas porque você está crescendo. Antes de irmos para o próximo bloco, se este conteúdo está te ajudando e fazendo sentido, lembre-se de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso fortalece a nossa comunidade e permite que mais pessoas recebam essa mensagem no momento certo. Existe um sinal que muita gente ignora porque parece contraditório. Quando você está perto da sua bênção, pessoas que você nunca imaginou começam a se afastar. Relações que pareciam sólidas ficam frágeis. Conversas que antes fluíam se tornam tensas. Mas ao invés de tentar segurar tudo com as mãos, é importante entender que esse afastamento não é perda, é proteção. Deus remove aquilo que não consegue acompanhar o que Ele está prestes a colocar no seu caminho. Às vezes, alguém se afasta sem explicação. Outras vezes, você simplesmente perde a vontade de estar em lugares que costumava frequentar. Não é rejeição, não é solidão, é mudança de fase. É como se Deus estivesse limpando seu ambiente antes de te entregar algo que exige mais maturidade, mais silêncio e mais foco. Mas o inimigo tenta fazer você interpretar essa limpeza como abandono, para te fragilizar emocionalmente. O inimigo sabe que, quando você se sente sozinho, você tenta se apoiar em qualquer coisa, até no que te machuca. É aí que surgem tentações para voltar a padrões antigos. É aí que aparecem pessoas oferecendo conselhos que te enfraquecem. É aí que retornam hábitos que você já tinha vencido. Tudo calculado para te fazer retroceder, não por maldade óbvia, mas por reencontros que parecem inofensivos. E existe ainda um detalhe que poucos percebem. Quando você está crescendo espiritualmente, você começa a enxergar o que antes tolerava. E enxergar demais pode ser doloroso. Por isso, muitos relacionamentos começam a desmoronar nessa fase. Não porque você se tornou difícil, mas porque começou a ver o que antes te cegava. Isso é avanço, não retrocesso. Prepare-se para o próximo bloco, porque o que vem agora vai te mostrar por que certos ataques que parecem direcionados a você, na verdade são reações ao que Deus está prestes a entregar. Um dos ataques mais intensos acontece quando você começa a ser provado exatamente na área onde sua bênção vai chegar. Se sua bênção envolve paz, o ataque vem na forma de caos. Se envolve prosperidade, o ataque vem na forma de escassez. Se envolve restauração emocional, o ataque vem na forma de conflitos. O inimigo tenta distorcer aquilo que Deus está prestes a liberar, fazendo você acreditar que está andando na direção errada. Esses ataques não surgem para te destruir, surgem para te confundir. O inimigo tenta fazer você interpretar o processo como punição, quando na verdade ele é confirmação. O ataque aumenta quando a vitória está próxima, porque espiritualmente existe um movimento acontecendo ao seu favor. Se você não estivesse prestes a receber algo importante, o inimigo não estaria investindo tanto em te distrair agora. E talvez você esteja vivendo exatamente isso. A sensação de que tudo ficou mais difícil justamente quando você começou a fazer o certo. Isso acontece porque o inimigo não luta contra quem está parado. Ele só luta contra quem está avançando. O aumento da pressão espiritual revela a proximidade daquilo que Deus preparou. Também é comum sentir um peso estranho, como se estivesse carregando mais do que aguenta. Mas esse peso não é sinal de fraqueza, e sim de transição. A fase mais pesada acontece sempre antes do rompimento. É como se o inimigo estivesse usando suas últimas forças antes de perder o controle sobre a sua jornada.
E o que você vai descobrir no próximo bloco é algo que pode virar a chave dentro de você. Por que você sente ataques tão específicos exatamente nas áreas onde Deus está preparando algo transformador? E como isso revela que a sua virada está mais perto do que parece. Há um momento no caminho espiritual em que o inimigo muda de estratégia e tenta usar aquilo que você mais valoriza contra você. Ele tenta distorcer suas qualidades, transformar sua sensibilidade em fragilidade, sua compaixão em exaustão, sua generosidade em culpa. E isso acontece porque quando ele não consegue te parar atacando suas fraquezas, ele tenta te atingir usando exatamente suas forças. Você começa a sentir que está fazendo demais pelos outros e de menos por você mesmo. Começa a carregar pesos emocionais que não são seus. Começa a assumir batalhas que não te pertencem. E sem perceber, sua energia vai sendo drenada pouco a pouco. Não é coincidência. É uma tentativa de fazer você se sentir esgotado antes de alcançar aquilo que Deus já liberou espiritualmente sobre a sua vida. Outro ponto importante é que nessa fase você pode se sentir deslocado de tudo. É como se ninguém te entendesse, como se você estivesse fora do ritmo, como se algo dentro de você estivesse mudando rápido demais. E isso é verdade. Algo dentro de você está mudando. Mas o inimigo tenta fazer essa mudança parecer um erro, quando na verdade é um realinhamento divino. Também pode surgir um sentimento de que você não está preparado o suficiente para a bênção, pensamentos de inadequação, inseguranças profundas, comparações injustas. O inimigo tenta te convencer de que você não merece o que Deus está preparando. Mas esse é o maior engano. A bênção não se conquista por merecimento, mas por propósito. E existe ainda aquele momento em que você sente que está carregando tudo sozinho, mesmo sabendo que Deus está presente. Essa sensação é uma tentativa de te isolar emocionalmente, porque o inimigo sabe que alguém isolado se torna mais vulnerável ao desânimo. Mas o fato de você estar vivendo esse tipo de ataque significa uma coisa importante. Existe algo grande prestes a ser colocado nas suas mãos. O que você vai ver no próximo e último bloco vai te ajudar a entender por que todos esses ataques, do início ao fim, formam um único padrão espiritual. E o que isso revela sobre a bênção que está prestes a entrar na sua vida. Chega um ponto em que tudo o que você viveu começa a fazer sentido. Cada ataque emocional, cada distração, cada pressão, cada dúvida, tudo segue um padrão muito claro. O inimigo tenta te afastar exatamente daquilo que você nasceu para receber. E quando ele percebe que você não está desistindo, ele intensifica tudo de uma vez. Não porque tem poder sobre você, mas porque teme o que você vai se tornar quando essa bênção finalmente chegar. A verdade é que os ataques não começaram porque você está fraco. Eles começaram porque você ficou mais forte. Eles não surgiram porque você perdeu algo. Eles surgiram porque algo está sendo liberado em sua direção. O inimigo sempre tenta impedir o que está prestes a acontecer, nunca o que já passou. E se a pressão aumentou tanto nos últimos dias, semanas ou meses, isso não é sinal de derrota, é sinal de chegada. Você precisa entender que a bênção que Deus está preparando para você não é pequena. Ela não cabe nos ciclos antigos, não cabe nas pessoas antigas, não cabe nos medos antigos. E é por isso que tanta coisa está sendo mexida ao seu redor. Não é destruição, é realinhamento, não é caos, é transição, não é confusão, é preparo. E talvez você não tenha percebido, mas até mesmo os ataques mais difíceis revelaram algo sobre você. Você aguentou, você permaneceu. Você não voltou ao que te machucava. Você não se rendeu ao que te destruía. E isso mostra que você está pronto, mesmo quando não se sente preparado. Então, se tudo parece estranho demais, pesado demais ou intenso demais, saiba que isso é exatamente o que acontece antes da virada. Você não está sendo afastado da sua bênção, você está sendo empurrado para ela. E o que está vindo na sua direção é maior do que tudo o que tentou te parar até aqui.